Graça e paz, amados, vocês estão bem? Eu espero que sim. Vamos começar mais um momento ideal. Nesse momento eu gostaria de trazer para vocês uma palavra que se encontra lá em Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 9, que diz assim: Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Essa passagem fala a respeito da humildade. Jesus nos traz comparando sobre 2 pessoas que estavam ali sobre a oração. E quando ele traz a respeito do fariseu, ele traz que o fariseu estava orando ao Senhor. Em algumas versões fala que ele orava em voz alta, em alta voz. E a oração do fariseu, ela era comparativa. Então ele falava ao Senhor a respeito das outras pessoas. Ele falava: Senhor, eu te agradeço por eu não ser como um adúltero, por eu não ser como um ladrão, por eu não ser como esse publicano. E era isso que ele levava ao Senhor. E quando nós prestamos atenção na oração do publicano, ele falava: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E sabe, queridos, quando Jesus traz que aquele que foi justificado, aquele com a oração teve efeito de fato, é aquele que falou sobre ele trouxe algo do íntimo, algo do coração, em sinceridade. Então nós vemos que a oração do outro traz muita soberba. Sabe, quando eu comecei a estudar um pouco a respeito desse tema, a respeito de humildade, a respeito do que se tratava isso, Nós sabemos que o oposto da humildade é quando a pessoa é soberba ou orgulhosa. E quando nós somos orgulhosos, nós falamos essas coisas assim como o fariseu, nós geralmente temos a tendência em comparar. Sabe, uma pessoa orgulhosa, ela olha para o outro e ela sempre vai se achar superior ao outro. Então ela vai olhar para o outro e vai falar assim: fulano está dando aquela palavra, ou então fulano está louvando ao Senhor. Se eu estivesse no lugar dele, eu estaria fazendo melhor. Esse pensamento, essa fala, é uma fala de uma pessoa orgulhosa. E sabe, muitas das vezes quando a gente lê a respeito de orgulho, quando a gente lê a respeito da humildade, é muito fácil para nós falarmos assim: não tem que ser orgulhoso, tem que ser humilde, eu sou humilde. Tenho atitudes humildes, Tudo que eu faço, você vê que eu sou humilde. E sabe, queridos, o orgulho, ele pode estar dentro de você e ele ser manifestado através de seus pensamentos. O Senhor é aquele que conhece o íntimo do nosso coração e Ele sabe aquilo que pensamos. Se a gente pensa mal do nosso irmão, ou se a gente pensa ser superior, ou que só você consegue fazer alguma coisa bem, ou que você faria melhor do que alguém, o simples fato de você pensar dessa forma, você está sendo soberbo. Quando nós temos esses pensamentos a respeito de sermos superior ao outro, ou pensarmos que fazemos algo melhor do que o outro, nós estamos julgando que aquela pessoa é menor do que nós. Ou aquilo que ela faz pior do que a gente poderia fazer. Quando julgamos o outro, nós estamos manifestando aquilo que está dentro de nós. Nós estamos querendo nos colocar em uma posição acima. Sabe, a Bíblia diz que nós devemos nos examinar. Quando ela fala se examinar, examinar você mesmo, olhar para dentro de você, olhar aquilo que está em falta, aquilo que você precisa crescer, aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você precisa aprender, aquilo que você precisa lançar fora, ou então renovar a sua mente. E sabe, renove a sua mente com a palavra. A palavra nos diz que nós devemos aprender com Jesus e sermos como Ele é. A Bíblia nos diz a respeito do orgulho, quando nós vamos estudar,
que nós devemos ser humildes e que o Senhor dá graça aos humildes e Ele rejeita os soberbos. E que a humildade ela precede a honra e a soberba ela precede a queda. Então, queridos, nós devemos ser humildes de coração assim como Jesus era e manifestar essa humildade. Sabe quando a palavra diz o Senhor dá graça ao humilde? A graça ela é um combustível, ela é uma força que nos faz com que tudo que nós vamos fazer seja leve e seja suave. Quando há graça naquilo que estamos fazendo. E eu te convido a você se examinar, a você prestar atenção na sua vida, nas áreas da sua vida, dentro do seu casamento, dentro da sua família, com os seus pais, com os seus filhos, dentro do seu trabalho, dentro do departamento ao qual você desenvolve na igreja, em pensar, tem alguma coisa que tem sido pesado? Alguma coisa que está sendo difícil? Sabe, queridos, quando nós nos examinamos, nós achamos pontos que precisamos melhorar. Então, você se examinando nessas áreas, você consegue perceber se em alguma dessas áreas você está tendo atitudes ou pensamentos soberbos, pensando que você é o suficiente, que você faz melhor do que o outro, ou que você não precisa de ninguém. Tudo isso são pensamentos e atitudes soberbos. E quando nós pensamos isso, nós estamos colocando subsídios para que a queda, para que aquilo que vai dar errado aconteça. E quando nós somos humildes e reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos que a nossa força vem do Senhor, nós damos a oportunidade do Senhor nos dar graça naquilo que fazemos. Quando a Bíblia nos diz a respeito de Jesus, que é o nosso irmão mais velho, e ele é o nosso maior exemplo acerca de todas as coisas, lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 29, diz assim: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Sabe, queridos, ser manso e humilde, assim como Jesus, nos traz descanso. Então, aquilo que estava sendo pesado, aquilo que estava sendo difícil, quando nós nos espelhamos em Jesus e buscamos ser mansos e humildes, assim como Ele é, exercendo a humildade que Jesus tinha, tudo aquilo que Ele é, o caráter dele sendo manifestado em nossas vidas, tudo se torna mais leve. Nós temos que ter Jesus como nosso maior exemplo. Ele nos ensina a ser humildes, a trocarmos aquilo que é o nosso jugo, que seria talvez a soberba, talvez o orgulho, e aprendermos dele para que a gente possa andar em leveza e suavidade. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma frase com vocês, que é uma frase que me impactou muito de uma pregação que eu ouvi a respeito da humildade, que diz assim: quando somos humildes, somos libertos da soberba e do orgulho. Sabe, queridos, tenham o exemplo de Jesus, busque a cada dia viver em humildade, em mansidão e viver com aquilo que Cristo sempre fez. Fique na paz, fique com essa palavra e até mais um momento ideal.